Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Eu sou João Gabriel, falando diretamente do meu iate, e juntamente com o Guilherme Ribeiro, Gustavo, Samuel Chaves e Joaquim, faço parte do grupo 8, onde meu tema é ética e governança na inteligência artificial. E hoje trouxemos um convidado mais do que especial, nosso querido Luiz Fernando. Fala, mano, como é que você tá? Tudo bem, velho? Eu fiquei até com vergonha depois dessa apresentação. Tudo certo? Tudo certo, mano. Para iniciar, queria muito que você desse a introdução sobre você, sobre a sua experiência, o que é que você achou do curso, como é que tá sendo aí a vida após o término da graduação, como é que tá? Falando sobre o curso, né? Primeiro, eu me formei em Ciência de Dados e IA em 2025, né? Ano passado, no meio do ano. E é um curso muito bom, eu faria de novo. Tipo, eu recomendo para quem quer fazer, que é um curso que engloba muitos assuntos interessantes e muitas partes interessantes de disciplinas, tanto de computação quanto matemática. E agora, na vida profissional, diria até menos corrido, porque muito do tempo que eu estava na faculdade, eu já estava meio que trabalhando também, e agora eu só estou trabalhando. Então, mas é bem desafiador o mercado de trabalho e os desafios do dia a dia. É um desafio, mas é um desafio bom, porque estou numa área que eu gosto bastante. Só para complementar, né? Eu trabalhei 3 anos no Nubank, comecei como estagiário lá, saía no final do ano passado, trabalhava como Machine Learning Engineer, e agora eu estou na CloudWalk, que é uma fintech também, mais voltada para comerciantes, e estou como Data Scientist barra MLOps aqui. E nesse tempo que você passou pegando experiência, agora você trabalhando, você já teve que lidar com alguma questão envolvendo ética ou governança na IA? Não passei exatamente eu, mas eu conheço pessoas que já lidaram com isso. Eu lembro que quando eu estava no Nubank, a gente tinha uma preocupação muito grande com isso, nos modelos de crédito. Tanto que uma das etapas, bom, contextualizando, né? O Nubank é um banco, então ele tem muitas etapas regulatórias para você fazer uma decisão de crédito, né? Você precisa explicar muito bem por que você está tomando aquela decisão. Então, as coisas tinham que andar de forma muito correta. Então, demorava muito tempo para lançar modelos, lançar versões novas de modelos. E uma das etapas que a gente tinha que fazer era fazer uma análise que a gente chamava de fairness, para ver se o modelo estava justo. E o que é isso, né? Você vai basicamente testar o modelo em uma população específica. Então, você vai testar se o modelo tá desbalanceado dependendo do gênero do usuário, né, do prospect. Você vai ver se o modelo tá fazendo alguma diferenciação pela cor da pele da pessoa. Mas ele pode aprender isso pode ter um viés escondido ali dentro dos dados, né, que a gente pode até falar sobre isso depois, mas os modelos não usam nenhum dado relacionado a isso, né, mas a gente tinha que testar para saber Uma dúvida genuína que eu tenho, e mano. Tipo, diante disso, como é que vocês estruturam a governança de tal forma que garanta que o modelo não vá aprender a ser excludente com determinados perfis sociais? E qual é o papel que o ser humano tem nesse processo de revisão? boa, perfeito. É exatamente isso. É muito sobre os dados que a gente usa no nosso modelo, né? Para você, por exemplo, no Nubank eu trabalhava muito com modelo de crédito, aqui na CloudWalk também, e é um tipo de modelo muito sensível, assim, né? Ele tem uma responsabilidade, de certa forma, grande, né? Porque você está dizendo quanto dinheiro a pessoa pode pegar, basicamente, né? E você, pensando de outra forma, você pode estar dizendo que a pessoa não pode pegar dinheiro. E às vezes as pessoas precisam de dinheiro, enfim. É uma questão sensível. Claro que tem outros modelos outros temas, né, mais sensíveis, mas, enfim. Então é tudo sobre como você escolhe as features que vão entrar no seu modelo, né? É você ter a noção de não usar features, como eu falei, que levem em consideração aspectos talvez não financeiros da pessoa. Relacionadas à localização pode ser um pouco perigoso também, porque, vamos dizer, você pode morar numa área periférica e aí o modelo pode aprender que de alguma forma você morando nessa área periférica você pode não ser um bom pagador. Porque o modelo ele vai basicamente tentar generalizar ali, né, alguma coisa. Ele vai tentar distinguir muito bem quem é uma pessoa que paga você. E às vezes a gente pode colocar features que vão aumentar a performance do modelo, se a gente levar em consideração só as métricas de avaliação do modelo.
né? Comparando o nosso target com o que o modelo disse, mas que na vida real ele talvez não seja justo, né? Porque ele pode estar excluindo certa população, ele pode estar privando certas pessoas que, como nesse exemplo da localização, que podem aprender padrões meio que errados sobre o que você quer, né? Por exemplo, como eu dei o exemplo antes, se você usar... Um exemplo bem famoso muitos anos atrás, eu acho, alguns anos atrás, eu acho que até a professora Thaís dava esse exemplo sobre a galera fazendo um modelo de... É tipo um juiz, né? O modelo, ele julgava crimes. E a galera percebeu que ele tinha um viés muito grande para pessoas... para dizer que pessoas pretas cometiam crimes, né? Por conta de um viés dos dados que o modelo foi treinado. Então, o modelo foi treinado de forma errada, né? Porque é uma variável que não diz sobre o que você está querendo saber, sabe? Tipo, se você pensar logicamente, tipo, a cor da pele da pessoa não diz, não tem nada a ver sobre se a pessoa vai cometer um crime ou não, entendeu? É mais um viés de sociedade que a gente, infelizmente, criou, né? Resumindo, sobre as features que você escolhe para o modelo. Eu acho que isso de forma alguma é ético, e eu acredito que, de certa forma, de um certo ponto de vista, isso acaba sendo muito problemático também, porque resulta em uma desumanização do serviço, transformando tipo, o cliente apenas em um ponto, em um gráfico de probabilidade, um ponto estatístico, né? Então, tipo, a gente tipo, vê muita exclusão por conta desse mau treinamento, que a gente pode dizer, né? É isso, exato. Mano, Agora, partindo para um outro ponto assim relacionado. Hoje em dia, né, como a gente vê, esses modelos generativos, eles trabalham assim com um grande volume de dados disponíveis na internet, né? O GPT, o Gemini, eles vão trabalhar com muita coisa que está disponível na internet. E aí, por exemplo, quando uma IA, ela gera uma imagem, como ficou famoso um tempo atrás, né? Faça uma imagem no estilo do estúdio Ghibli, de mim e da minha família, sabe? Então, assim, até que ponto isso aí é uma nova forma de criatividade ou isso já entra numa parte assim de direitos autorais? Eu estou infringindo um direito autoral, aonde a ética vai entrar, vai trabalhar nessa funcionalidade? Você consegue dizer? Cara, essa é uma questão difícil, assim, eu diria, né? Eu acho que nesse caso de aprender com padrões, né, de artes e tudo mais, vai muito da sua visão, eu acho, de você ser contra ou a favor disso. Eu não sei dizer, assim, se é uma coisa, tipo, se o Estúdio Ghibli deveria receber royalties ou coisas assim. Tipo, talvez sim, né? Porque se a IA tá fazendo coisas daquele sentido, foi porque ela viu nos dados de treinamento dela aquelas imagens de várias formas diferentes e ela consegue generalizar, né, para criar novas imagens. Vai muito da sua visão de mundo sobre se a IA em algum momento vai virar alguma coisa maior que isso e a gente vai ter que ter tipo leis novas para lidar com esses sistemas grandes que já são bem autônomos hoje, né? Mas não é um AGI, né, que a gente tem hoje. Mas assim, eu posso dar minha opinião. Eu acho que, na minha opinião, eu diria que deveria ter algum processo regulamentação. de regulamentação, limitação nesses casos, sabe? Porque você pode pensar nesse sim, né? Tipo de pegar a imagem do estúdio Ghibli e tudo mais, que entra mais na parte de direitos, mas, por exemplo, se você pegar o que o Grok estava fazendo uns tempos atrás, né, no Twitter, ele estava totalmente sem filtros, né, de relação a criar imagens ou coisa assim, as pessoas estavam utilizando ao meu prazer, né, infelizmente, e aí aconteciam muitas atrocidades, então eu acho que precisa de alguma forma isso ser regulado para que crimes não sejam cometidos. E aí entra no ponto de se você criar coisas a partir de outras artes é considerado um crime de direito autoral ou não é. Mano, eu lembro muito de uma música, velho, que chama Computadores Fazem Arte, que ele trata justamente, tipo, quando as Chico máquinas, Sainz, exatamente, ganham a capacidade técnica de produzir conteúdo artístico e os humanos acabam só capitalizando em cima disso sem regulamentação ou ética envolvida, entendeu? Então acaba que, tipo, por ser uma inovação, vai facilitar a criação artística, diminuir o tempo de trabalho, ser menos custoso, mas eticamente onde é que deveria estar o limite, sabe, para a criação de algo artístico? Porque, tipo, arte é algo, tipo, criado por sentimento, seres humanos, então, tipo, roubar algo, tipo, copiar algo que, tipo, já existe, é meio preocupante, sabe? Tipo, a forma como um escritor escreve, aí a IA passa, tipo,
treina, e, tipo, fica idêntico, mas, tipo, caraca, isso é muito incrível, mas, pô, será que isso é certo? Tipo, tem esse É, viés ético, né, velho? isso tem alma, né, velho? A gente entra numa discussão meio assim, de saber se aquilo está robotizado, esquematizado, porque vem muito do processo de criação. Eu acho que, tipo assim, até um tópico off-topic aqui, tipo, eu acho que você já deve ter ouvido falar de Deuses Americanos. Então, ele é um livro que virou uma série depois, que ele trata muito disso, sabe? De antigos deuses, deuses mitológicos e novos deuses. E um desses deuses, ele é a tecnologia. E a tecnologia, ela surge através muito disso. Por exemplo, um cara lá, ele era um músico, um pianista, e aí ele começa a estudar, e ele começa a criar modelos para fazer música. E aí o pai dele era maestro, era o professor dele, e aí quando ele mostra uma música assim, uma música linda e tal, aí o pai pergunta se era de autoria dele, ele falou que não, que era da máquina, né? A máquina tinha feito a música e tal, assim, só seguindo padrões e funções. Ah, tem emoção nisso? Não tem? Aí, a partir daí surge, fica até uma dica aí para a galera. Só uma última pergunta. Hoje, até esses dias atrás, essa semana, a gente estava discutindo isso na aula de Thaís mesmo. É a questão de regulamentação de IA, né? Assim, de quando surgiu, por exemplo, a gente estava debatendo que nos Estados Unidos, o pessoal, assim, quanto mais era maior. Então, começaram a se pesquisar muito em cima disso, então passava por cima, às vezes, de direitos humanos, algumas coisas para se estudar, enquanto alguns lugares eles regulamentavam muito, a Europa, a China, era bem mais assim, opa, vamos por partes, né? Vamos com calma para poder ver como é que está sendo. E aí eu queria saber assim um pouco na sua opinião, você segue mais nessa questão de quanto mais melhor ou vamos com calma, assim, vamos pensar no que vamos fazer antes, ou melhor, Cara, vamos dizer assim. mas eu acho que eu pendo mais para o lado de regulamentar e fazer a coisa com qualitativo, né? Uhum, Porque, igual você falou, né? Essa é uma visão muito estadunidense da coisa ali, né? De você sim. ter 1.000 startups, 300.000 startups surgindo sobre IA e fazendo o mesmo produto. E eles capitalizando em cima disso, né? Toda uma economia em cima dessa coisa. Então, eles meio que passam por cima de algumas coisas, né? Se você Uhum, pensar e tal, em questões tá envolvendo guerras e tudo mais. Não que os outros países sejam uhum, santos, uhum, né? Eu sou mais da ideia de você tentar fazer a coisa com calma e com regulamentação e avançando, assim, mas também não totalmente, assim, não, tipo, uhum. não prendendo a inovação que está ali, né? Mas eu sinto que, às vezes, a galera força, né, a inovação, e que claramente existe. Mas é um bom dilema, uma boa pergunta. É bacana porque até durante a pesquisa aqui da gente para poder seguir no assunto, né? Lendo aqui umas coisas, encontrei um artigo na Associação Brasileira de Software e eles falavam que no Brasil está se criando uma PL que fala justamente sobre isso, para poder regulamentar para empresas que trabalham com sistemas de IA, que desenvolvem sistemas de IA, começarem a construir baseado num sistema de regras, né? Um sistema de normas, assim, não para privar, não para barrar, mas para poder seguir padrões, né? Para evitar justamente até o que a gente comentou mais cedo, enviesamento de algumas coisas, né? Discriminação de alguma gênero ou alguma raça, até por falta de informações na hora de você modelar, né? Então, essa PL que eles estavam tentando sancionar para poder seguir esse padrão. É um ponto importante, assim, eu diria. E Uhum. depende também muito sobre como é essa regulamentação. Eu sou também muito a favor da inovação, né? Mas não passando por cima de coisas éticas e moral. A tecnologia anda muito mais rápido, né, do que a lei, então Uhum. é difícil você Sim. acompanhar, né, o que está acontecendo, né? Então, é complexo. Pronto, não acredito que seja isso mesmo, velho. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter dado batido esse papinho com a gente aqui, ter disponibilizado um tempinho. É um assunto assim que é meio empírico, né? A gente não tem como debater muito trazendo argumentos e dados assim, mas é mais um bate-papo. Você na sua experiência de já ter mexido com isso assim, de feito essas modelagens, poder falar um pouquinho.
entender a responsabilidade que às vezes você tem nas mãos, né? Que você vai acabar afetando a vida de alguém com o código que você escreve, ou com Uhum. prompts que você escreve. Né? Então é mais tentar ser responsável, né, do seu trabalho. Uhum. Acho que é isso. Muito obrigado por vocês terem nos escutado, terem ficado até aqui. Muito obrigado e valeu, gente. Até mais.